Atos capítulo 21, segunda parte, e Atos capítulo 22. Hoje nós estamos falando sobre esse período muito importante em que o apóstolo Paulo faz uma viagem longa. No capítulo 21, do 1 ao 16, nós vemos que ele chega a Tiro. E nessa segunda viagem, a segunda etapa da viagem, eles chegam a Ptolomaida e Cesareia. Tempo de ouvir a voz de Deus e ter confirmação. Lembre-se que havia uma palavra de que Paulo ia ser preso em Jerusalém e ali teve a confirmação. E na terceira etapa da viagem, Paulo foi para Jerusalém com alguns discípulos e se hospeda na casa de Minasson. Muito bem, vamos agora falar do nosso versículo-chave. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Esta foi a etapa que o apóstolo Paulo passou por um acolhimento dos irmãos, depois ele passa por perseguição, prisão, a sua defesa, e nós vamos ler até o final do capítulo 22 para conversarmos sobre essa situação toda que Paulo estava vivendo. Quando ele chega em Jerusalém, ele teve uma preocupação muito grande do que estaria acontecendo, do que iria acontecer, e ele foi para lá e nós destacamos alguns pontos importantes dessa sua estadia ali em Jerusalém. A primeira delas foi que ele teve uma acolhida calorosa, os irmãos o receberam. Depois ele teve um encontro com a liderança, os presbíteros se reuniram para ouvir o apóstolo. Depois ele compartilhou o que Deus tinha feito, ele relatou para o que Deus tinha feito entre os gentios através do seu ministério. E ao ouvirem o relato missionário dele, todos deram glória a Deus e contaram quantos judeus, milhares de judeus, haviam sido convertidos, mas que ainda se mantinham zelosos da lei. Quarto lugar, uma ação preventiva. Tiago estava preocupado com a chegada de Paulo a Jerusalém. Sabia que os boatos a seu respeito ainda não haviam sido dissipados. Paulo foi aconselhado a purificar-se juntamente com toda a sua comitiva, segundo a tradição dos judeus, porque ele estava em Jerusalém e ia falar para judeus, então ele fez aquele voto de Nazireu que é citado no Antigo Testamento. Nesta segunda parte, o apóstolo Paulo foi para a festa do Pentecostes e havia milhares de judeus de todas as partes do mundo. Os judeus incrédulos vindo da Ásia, ao verem Paulo no templo, movidos por preconceito, violência, alvoroçaram o povo e prenderam Paulo. E nessa situação nós destacamos alguns fatos importantes. Primeiro, foi um alvoroço medonho. Os judeus foram os grandes adversários de Paulo e os grandes opositores dele, do evangelho. Lembre-se que em todos os lugares que Paulo passava, sempre ele ia nas sinagogas, falava do evangelho, muitos se convertiam, mas muitos também criavam resistência, oposição à mensagem do evangelho, e aonde Paulo ia, eles acabavam descobrindo e iam atrás para poder perseguir o apóstolo Paulo. Segunda questão que nós vemos aqui é uma acusação falsa. Eles levantaram falsos boatos sobre a vida de Paulo e contra todo o povo que dizia que ele estava indo contra a lei, contra o templo, contra o povo, e foi algo muito intenso. Foi uma decisão fatídica, em terceiro lugar. Antes de investigarem a veracidade das acusações e antes de oferecerem ao acusado chance de defesa, os judeus deliberaram matá-lo. Foi o que aconteceu com Jesus também. Antes de ver a sua defesa, ver o que Jesus tinha feito, eles decidiram matá-lo. E nessa situação, nós vemos que houve uma intervenção providencial. O comandante Cláudio Lísias foi informado do motim e imediatamente se dirigiu à praça do templo com seus soldados, abordando a intenção dos judeus. Os judeus cessaram de espancar Paulo quando o comandante mandou acorrentá-lo, para saber quem era e o que havia feito o prisioneiro. Então ele mandou recolher Paulo à fortaleza,
porque ele iria ser acabado ali, iam matar mesmo. E, quinto lugar, teve o esclarecimento necessário. Ao ser levado para a fortaleza, Paulo pede permissão para falar. Deixa eu falar, gente. Eu quero me explicar, me justificar. Mas mesmo tendo sido apanhado, bateram nele e estava quase como morto. Parece que ele ressuscita ali. E ele então pede a palavra e começa a falar à multidão, declarando ser judeu, que era natural de Tarso, e a multidão silencia. Todos se calam diante da palavra do apóstolo Paulo, que ele começa a falar a língua do povo. Provavelmente era um aramaico. E ele então começa a fazer a sua defesa. Isso está a partir do capítulo 22. Ele se defende diante da multidão para saber o que é que tinha acontecido com ele. Então Paulo começa a contar a sua experiência, a sua conversão, o que é que tinha acontecido, como ele tinha sido encontrado por Jesus, como ele tinha sido transformado. E ele diz que ele tinha nascido em Jerusalém, em Tarso, mas que fora criado em Jerusalém aos pés do grande mestre Gamaliel. Ele foi educado para ser um rabino, um líder dos judeus. Dentro da sua idade destacou-se, demonstrando grande zelo pela tradição de seus antepassados. Imaginem essa preocupação que tinham os judeus com a formação espiritual daqueles que iam para o sinédrio, para o templo, para serem treinados. Mas, por isso, ele perseguiu os cristãos, ele chamou a religião do caminho. Quando fala do caminho, fala sobre Jesus. Então, Paulo relata a sua experiência. Paulo não procurava Jesus, pelo contrário, ele perseguia. Ele matou várias pessoas por seguirem a Jesus. Então, Jesus o encontra. Jesus o transforma, Jesus o salva. E ele, então, foi alcançado por uma luz muito forte. Ele cai do cavalo e ficou cego. E o Senhor o conduziu até Ananias. E Paulo fala sobre o projeto de Deus em sua vida após a conversão. Deus ordena a Ananias que vá à sua casa e que a casa de Judas, para que pudesse impor as mãos sobre ele, para que ele pudesse ver novamente. Em quarto lugar, Paulo explica como lutou com Deus para aceitar seu ministério direcionado aos gentios. Paulo narra a visão que teve em Jerusalém, quando o próprio Senhor apareceu a ele e lhe ordenou a sair logo de Jerusalém. E Paulo obedece, questionando, é claro, mas ele vai para ser conduzido pelo Senhor. No finalzinho do capítulo, nós vemos que Paulo reivindica seus direitos como cidadão romano. Ele pergunta para aqueles que estavam ali para o prender, para o açoitar: será que eu não posso me defender sendo um cidadão romano? Não é justo que eu passe por uma defesa sendo um cidadão romano? Então o centurião que estava ali ficou apavorado, chamou o outro e ele então diz: olha, você tem direito à defesa. E eles então, diante da multidão ensandecida, querendo matá-lo, querendo pedir a morte dele, ele então consegue a sua liberdade, porque o comandante livra Paulo daquela multidão por ele ser um cidadão romano. E houve uma conversa ali, ele diz: olha, eu sou cidadão romano por nascimento. E o comandante diz: olha, eu tenho paguei muito dinheiro para ter a cidadania romana. Então Paulo foi livre para poder, em liberdade, responder os questionamentos. Porque houve um medo deste comandante, do receio do que poderia acontecer com ele. Então soltam Paulo e ele pôde fazer sua defesa diante dos líderes judaicos. Para a gente refletir sobre esta aula, primeiro, quais as lições práticas que a vida do apóstolo Paulo nos ensina hoje? Segundo, como discípulo de Jesus estaria disposto a não negá-lo em qualquer circunstância de sua vida, no trabalho, entre os familiares, com os vizinhos, diante das autoridades, mesmo com risco de vida?
Você está disposto a não negar o Senhor? Que Deus te ajude e me ajude a sermos testemunhas do Senhor Jesus aonde estivermos. Versículo para a gente decorar é: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Que Deus assim te abençoe. Tenha uma boa semana, bom estudo nos grupos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem na paz. Até a próxima.